Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Machado, estou aqui mais uma vez para fazer análise de julgados aqui que são publicados no site de notícias do STJ. Mas antes eu quero falar para vocês que o nosso canal é dividido em 3 playlists. Na letra da lei, que consiste na lei seca em áudio e vídeo, em vídeo e áudio, nos boletins de jurisprudência do TCU, do Tribunal de Contas da União, também em vídeo e áudio, e no Analisando Julgados, da qual esse vídeo faz parte. Essa notícia é que ela é do dia 27 de outubro de 2020 e tem relação com o habeas corpus 598.886, habeas corpus 598.886. Essa notícia aqui, como eu sempre digo, é muito importante aqui, ó. Tem aqui o voto do relator, é o ministro Rogério Schietti Cruz. E é sempre importante, é um pouquinho longo o voto lá do ministro, são 45 laudas, mas é uma aula mesmo. Você vai ter uma aula de reconhecimento de pessoas ou coisas. Ali é uma aula, ali você tem base, quase um TCC naquele voto lá. Importantíssima leitura, né, para se entender definitivamente o que o STJ pensa com relação ao reconhecimento de pessoas e coisas. Então vamos fazer a nossa dinâmica, a leitura e depois a pequena análise. Então, sexta turma rechaça a condenação baseada em reconhecimento que não seguiu o procedimento legal. Ao conceder habeas corpus para absolver um homem acusado de roubo, cuja condenação não teve outra prova senão a declaração de vítimas que diziam tê-lo identificado em uma foto apresentada pela polícia, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, estabeleceu diretrizes para o reconhecimento de pessoas, para que o reconhecimento de pessoas possa ser considerado válido. Olha que importante isso, o próprio STJ estabelecendo, né, as diretrizes em relação ao reconhecimento de pessoas. Segundo o relator do habeas corpus, o ministro Rogério Schietti Cruz, a não observância das formalidades legais para o reconhecimento, garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime, leva à nulidade do ato. Em seu voto, o ministro afirmou que é urgente a adoção de uma nova compreensão dos tribunais sobre o ato de reconhecimento de pessoas. Para ele, não é mais admissível a jurisprudência que considera as normas legais sobre o assunto previsto no artigo 226 do CPP, apenas uma recomendação do legislador, podendo ser flexibilizadas, porque isso acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. Falou disso o ministro no seu relatório, no seu voto. Risco de falhas. O voto do relator foi seguido por todos os membros da sexta turma. O ministro, Nefique Cordeiro, apenas ressalvou que, em seu entendimento, só as violações graves ao procedimento do artigo 266 deveriam anular a prova. Deve ser 226 ali, tá, gente? Deve ser 226 e não 266. Porque todo o voto trata lá do artigo 226. Deixa eu dar uma olhada o que tem lá no 266. Tá vendo? Fala de Constituição do Defensor. Tá vendo? Então não tem nada a ver mesmo não. Então aqui, ó, onde está aqui 266 é 226, tá? Que é o artigo que trata do reconhecimento de pessoas ou coisas. Ficou estabelecido no julgamento que, em vista dos riscos de um reconhecimento falho,
a inobservância do procedimento descrito na norma legal invalida o ato e impede que ele seja usado para fundamentar eventual condenação, mesmo que o reconhecimento seja confirmado em juízo. Segundo os ministros, o magistrado pode realizar o ato de reconhecimento formal desde que observe o procedimento previsto em lei, e também pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação com o ato viciado de reconhecimento. Por fim, decidiu a turma o reconhecimento do suspeito por fotografia, além de dever seguir o mesmo procedimento do artigo 226, tem que ser visto apenas como etapa antecedente do reconhecimento presencial. Portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Então é interessante, né? Foi só a questão de foto, né? Como não foi feito praticamente o procedimento previsto no artigo 226. Tem que, como eu já disse, tem que ler o voto lá do ministro, que aquilo é uma aula. O voto é quase um TCC, como eu já disse. Então o policial só mostrava a foto, entendeu? E era só foto parcial da pessoa, e lá no voto tem toda uma parte da psicologia do reconhecimento, lá no voto do ministro. Muito interessante de ler, né? Tira um tempinho aí e leia. Você que está fazendo concurso, está se preparando aí para concurso, aquele voto lá é fundamental, a leitura dele, para entender o posicionamento do STJ na questão de reconhecimento de pessoas. Mas lá trata também de reconhecimento de pessoas, mas também fala assim de forma subsidiária de coisas. Mas o mais importante lá, que é o objeto do HC, é o reconhecimento de pessoas. E continuando aqui, injustiças. Acusado de participação em assalto na cidade de Tubarão, Santa Catarina, o suspeito foi condenado em primeira e segunda instâncias a 5 anos e 4 meses de prisão, apenas com base no reconhecimento fotográfico feito durante o inquérito. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que seria perfeitamente possível o reconhecimento por foto no inquérito, mesmo quando o suspeito não foi preso em flagrante, como no caso. O habeas corpus foi impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina. A ONG Innocent Project Brasil, que atuou no caso como amicus curiae, chamou atenção para as injustiças que podem decorrer do reconhecimento de suspeitos sem observância das regras legais. Segundo a Defensoria, não houve nenhuma outra prova que corroborasse a acusação. Além disso, as vítimas haviam relatado que o assaltante teria cerca de 1,70 m de altura, 25 centímetros a menos do que o suspeito condenado. 3 das vítimas afirmaram que não seria possível reconhecer os autores do crime, que estavam com o rosto parcialmente coberto. O ministro Rogério Schietti observou que, diferentemente do que é exigido pelo CPP, as pessoas que participam do reconhecimento não tiveram de fazer prévia descrição do criminoso, nem lhes foram exibidas outras fotos de possíveis suspeitos. Em vez disso, a polícia escolheu a foto de alguém que já cometeu outros crimes, mas que nada indicava ter ligação com o roubo investigado. Chega a ser temerário o procedimento policial adotado nesse caso, ao escolher, sem nenhuma explicação ou indício anterior, quem se desejava que fosse identificado pelas vítimas, afirmou o relator. Então não houve, gente, o cara pegou uma foto e falou assim: é esse aqui. Ele não botou assim uma foto do lado da outra com pessoas parecidas, como a gente vê em filmes. Não, ele pegou a foto de um caboclinho que já tinha passagem e tal, e mostrou para a vítima. A vítima, não, é esse. Induziu a vítima, né? Praticamente. Erros judiciários, continuando aqui, né? Erros judiciários. Segundo o ministro, o reconhecimento equivocado de suspeitos tem sido uma das principais causas de erro judiciário,
levando os inocentes à prisão. Tal situação levou à criação, nos Estados Unidos, em 1992, da Innocent Project, entidade fundada por advogados especialistas em pedir indenizações ao Estado em decorrência das condenações de inocentes, da condenação de inocentes. Segundo a pesquisa feita por essa ONG, aproximadamente 75% das condenações de inocentes se devem a erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas ao identificar os suspeitos no ato de reconhecimento. Em 38% dos casos em que houve esse erro, várias testemunhas oculares identificaram incorretamente o mesmo suspeito inocente, afirmou. Para o relator, o reconhecimento por meio fotográfico é ainda mais problemático quando realizado por simples exibição de fotos do suspeito extraída de álbuns policiais ou de redes sociais, previamente selecionadas pela polícia. Ou seja, uma prova viciada, né, gente? Praticamente você induz a pessoa a reconhecer, só mostra uma foto, ela só reconhece, só afirma sim ou não, né? E esse não é o procedimento lá do 226, né, do CPP. É isso que o ministro fala no seu voto. Prova comprometida. Mesmo quando se procura seguir com adaptações o procedimento indicado no CPP para reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato, destacou. No entender do ministro, deve ser exigido da polícia que realize sua função investigativa comprometida com um absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. Esse Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, ao conferir nova e adequada interpretação ao artigo 226 do CPP, sinaliza para que toda a magistratura e todos os órgãos de segurança nacional que soluções similares a que se serviu de motivo para esta impetração não devem futuramente ser reproduzidas em julgados penais, declarou. Deu uma chamadinha em todo mundo, né? E como eu digo, é importante ler o voto aqui. Vamos dar uma lidinha lá no 226, que é o artigo citado aqui pelo ministro do CPP, do Código de Processo Penal, né? A gente estava lá no 266, mas lá está escrito errado, alguém digitou errado lá na notícia. Então, cadê o 226? Aqui, do reconhecimento de pessoas e coisas. E o artigo 226, ele vai dizer: quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Então, primeiro ele vai dar uma descrição da pessoa. Vai dar uma descrição da pessoa. Ah, ela era alto, magro, tinha barba, era careca, era cabeludo, era de pele negra, de pele clara, moreno. E vai fazer uma descrição da pessoa. É o que diz o inciso 1. O inciso 2 vai dizer: a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança, convidando-se quem tiver que fazer o reconhecimento a apontá-la. É aquela cena típica de filme americano, né? Que a mulher fica atrás do espelho, a pessoa, né, a vítima fica atrás do espelho, aquele espelho que a pessoa só vê de um lado para o outro, de volta não vê, por causa do espelhamento. Aí entra aquele grupo de pessoas com características parecidas, né, para que a pessoa faça o reconhecimento. A primeira coisa que você vê nesse inciso aqui é lembrar de filme americano, quando entra aquelas pessoas assim para fazer o reconhecimento e a vítima está assim, atrás do espelho. Eu lembrei de mulher porque a cena que veio na minha cabeça foi de uma mulher atrás do espelho, né? E o cara entrando assim, e as pessoas entrando.
Então, o inciso 3 vai dizer que, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida. A autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Então, é como a questão do espelho, né? Lá pode ser direto, pode ser só a pessoa entrando, por exemplo, numa sala e a vítima junto ali com as pessoas para o reconhecimento. Caso isso cause algum medo, é o que vai falar, algum receio de retaliação ou coisa parecida, pode-se botar um anteparo para isso, né? Para evitar que a pessoa uma veja a outra. Inciso 4 vai dizer: do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Olha só a formalidade toda que não foi vista na questão lá de Santa Catarina, que a sexta turma decidiu o habeas corpus. O parágrafo único, o disposto no número 3, no inciso 3 deste artigo, não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. Ou seja, ali na instrução criminal não se aplica o inciso 3, é o que ele vai dizer, que o reconhecimento ali com anteparo. Voltar aqui para a notícia. Então, é isso, né? Artigo 200, a síntese do caso não foi observado o artigo 226 do CPP para reconhecimento de pessoas e foi concedido o HC ao paciente com relação a isso. Teve essa questão lá no final até da notícia, que o ministro ainda dá uma chamadinha em todo mundo, que deve ser observado estritamente, né, o que está estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas. Aí o ministro, né, observa isso, e foi unânime a votação lá da sexta turma. Então é isso, pessoal, né? Essa notícia aí é importante, como eu digo, leiam, né? Leiam o voto é tão importante, a leitura tem tudo ali, gente. Ele é muito importante, a leitura, tá tudo ali, é uma aula, entendeu? Se você for ver esses votos, pô, são maravilhosos, são espetaculares, importantíssimo para o nosso estudo, para o estudo do direito. E para você tomar conhecimento, né, da posição de turmas, tomar o posicionamento até do próprio STJ, no caso aqui, né? Gostaria de pedir para vocês para deixar o like, quem não é inscrito, se inscrever no canal, que a gente está postando vídeo aí, minimamente aí 2 por dia, às vezes até 3, mas o nosso fluxo é 2 vídeos por dia, trazendo aí notícia, letra de lei, jurisprudência administrativa do TCU. E para você se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, né, dos vídeos. Então é isso, pessoal, muito obrigado, e até um próximo vídeo. Valeu!